Olá, olha só que interessante a história de hoje. A gente vai mergulhar em como uma canção se tornou uma ferramenta poderosíssima para lutar contra o apagamento histórico. E o palco disso tudo, uma sala de aula bem no coração da Amazônia. É uma daquelas análises que juntam arte, memória e muita resistência. Essa frase forte, né? É da icônica, da gigante Elza Soares, é o verso central de A Carne, uma das músicas mais contundentes que a gente tem no Brasil. E é essa frase que está no centro de toda a nossa discussão de hoje. Então, a grande pergunta é essa: como é que uma letra de música tão potente sai do rádio, sai dos fones de ouvido e vira material didático numa sala de aula? Como ela ajuda a desafiar narrativas antigas e a formar novos professores? É isso que a gente vai entender. Bom, para a gente entender o poder dessa música nesse contexto, primeiro a gente precisa entender o lugar, a Amazônia. E olha, talvez ela não seja exatamente como muita gente imagina. Porque, vamos combinar, quando se fala em Amazônia, a primeira imagem que vem na cabeça é essa, né? Uma imensidão verde, pura natureza e, claro, as importantíssimas culturas indígenas. Só que essa imagem, por mais verdadeira que seja, não conta a história inteira. Mas aí a gente olha para os números e a realidade mostra outra coisa. Em Rondônia, por exemplo, um estado amazônico, quase 69% da população se autodeclara preta ou parda. Pois é, esse dado por si só já desmonta aquele estereótipo de uma Amazônia sem uma forte presença negra. E, veja bem, essa presença não é de agora. A população negra da região foi se formando em várias ondas históricas. Desde os quilombos lá nos séculos 17 e 18, passando pelos trabalhadores afro-caribenhos que construíram a ferrovia Madeira-Mamoré, até migrantes mais recentes. Ou seja, a história negra é simplesmente fundamental para entender a formação de Rondônia. Certo. Então, como é que os educadores de lá usam a música A Carne para analisar tudo isso? Eles se baseiam numa estrutura teórica construída a partir do trabalho de 5 pensadores negros brasileiros que são fundamentais. E aqui estão eles, os 5 pilares. Abdias Nascimento, que define o racismo como um projeto de Estado. Lélia Gonzalez, que expõe o famoso mito da democracia racial. Grada Quilomba, que fala sobre a urgência de descolonizar o saber. Milton Santos, que analisa como o nosso espaço, o nosso território é racializado. E Conceição Evaristo, que nos deu o conceito de escrevivência, a escrita que nasce da experiência vivida. Juntos, eles criam a base para uma pedagogia que realmente transforma. Vamos começar com Abdias Nascimento. O argumento dele era muito direto. A violência contra a população negra no Brasil não é um acaso, não é aleatória. Ela faz parte de um projeto sistemático, um projeto de Estado. E aqui a palavra genocídio é chave. Para o Nascimento, não se trata só da morte física, do corpo. É também sobre o apagamento da cultura, a exclusão social, a negação da identidade. É um extermínio em várias camadas. Aí vem Lélia Gonzalez, uma intelectual e ativista brilhante que foi para cima de uma das ideias mais enraizadas no Brasil. Ela definiu o mito da democracia racial como o principal motor que deixa o racismo operar de forma escondida, velada. Aquela ideia de que, somos todos misturados, então não há racismo, acaba, na prática, negando as desigualdades e as violências que existem. E é aqui que tudo se conecta de um jeito incrível, a arte e a teoria. Quando a música diz que a população negra vai de graça para o presídio, isso ecoa, de forma direta, a denúncia do Abdias Nascimento sobre um projeto de Estado. E o refrão principal, ele é a demolição poética do mito da democracia racial que a Lélia Gonzalez apontou. Fica claro, né? Agora, vamos entrar no cenário principal, numa sala de aula de uma universidade em Rondônia, onde toda essa teoria se encontra com a prática de um jeito muito, muito poderoso. O local é a Universidade Federal de Rondônia, na disciplina Povos da Floresta. Durante o Dia da Consciência Negra, o professor João Carlos Gomes usa a música para treinar futuros pedagogos. E o objetivo é muito claro: construir uma educação antirracista que converse com a realidade daquele lugar. Então, o que esses futuros professores estão aprendendo ali? Eles aprendem a criar um currículo que inclua, por exemplo, a história dos quilombos de Rondônia. Aprendem a usar a música para se perguntar por que certos bairros têm menos recursos que outros. Basicamente, aprendem a transformar a sala de aula num espaço de consciência crítica que faz sentido para a realidade que os cerca. Tá, mas por que uma aula em Ji-Paraná é tão importante? Porque essa história específica lá da Amazônia tem um significado que vai muito além
porque isso mostra a transformação de uma canção em um currículo. Mostra como a arte pode ser uma das ferramentas mais eficazes para lutar contra apagamento, para dar vida a teorias que às vezes parecem distantes e, o mais importante de tudo, para capacitar a próxima geração de educadores e de cidadãos. E a gente encerra com essa provocação. Se uma única música consegue fazer tudo isso em uma sala de aula na Amazônia, isso nos faz pensar que histórias que estão ao nosso redor, nas nossas comunidades, continuam silenciadas e qual poderia ser a trilha sonora para trazer essas histórias à luz. Fica aí a reflexão.